O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu hoje aumentar em 1 ponto percentual a taxa básica de juros. Agora, a Selic foi para 12,25% ao ano. Detalhes você confere com Thaisa Medeiros. Na última reunião do ano, os diretores do Banco Central tomaram a decisão de maneira unânime. É a terceira alta seguida na taxa básica de juros. O aumento da Selic responde à pressão inflacionária da economia brasileira, que ameaça o poder de compra da população. Nos últimos 12 meses, a inflação acumulada está em 4,87%, já acima do limite da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. Contribui para esse cenário o crescimento do setor de serviços, que já acumula alta de quase 18% em comparação ao período anterior à pandemia. Segundo o IBGE, só em outubro, a receita das atividades que compõem o índice cresceu 1,1%. Ao aumentar a Selic, o Banco Central, na prática, diminui a atratividade de empréstimos bancários, tanto para empresas quanto para os consumidores. No jargão do mercado, é uma política contracionista. O objetivo é colocar um freio na economia, que estaria crescendo mais do que a capacidade produtiva é capaz de absorver, sem resultar em um aumento generalizado dos preços. A decisão desta quarta-feira aponta para uma trajetória de alta dos juros, contrariando a tendência de queda registrada no primeiro semestre do ano. A Selic em janeiro estava num patamar alto, a 11,75%. Até maio caiu para 10,5%, estacionou e só voltou a subir em setembro. A indicação do Banco Central é de que o aumento da Selic se repita nas próximas 2 reuniões. Os principais fatores de risco para a escalada da Selic são o déficit fiscal do governo, que mina a confiança dos credores do Tesouro Nacional, e a mudança na presidência dos Estados Unidos. As promessas econômicas de campanha de Donald Trump são inflacionárias e devem obrigar o Banco Central americano a subir a taxa de juros. Isso afasta investidores da dívida brasileira, que exigem prêmios mais altos para emprestar dinheiro para a União. A inflação dos Estados Unidos, inclusive, voltou a subir. Dados divulgados nesta quarta-feira mostram que os preços tiveram uma alta de 2,7% nos últimos 12 meses. Os bens de consumo tiveram uma alta ainda maior, 3,3%. Christopher Garman, parece... Bom, não sei, gostaria de ouvir você. Parece evidente que a situação que a gente passou a enfrentar aqui no Brasil é resultado de escolhas, sobretudo políticas. O que elas sinalizam? Olha, eu acho que o momento que nós passamos domesticamente foi bem importante para pensar perspectivas para o Brasil em 2025. Não é? A gente já estava vivendo um ambiente de incerteza sobre a trajetória da dívida brasileira. Isso se traduziu num câmbio mais desvalorizado, expectativas de inflação subindo. Foi um fator que estava contribuindo para o Banco Central ter que aumentar juros. E o governo teve uma oportunidade para tentar apaziguar essas preocupações com o pacote de corte de gastos que foi anunciado em mudanças nas regras fiscais. Mas isso acabou sendo uma enorme perda de oportunidade, porque, como você bem colocou, William, e também na reportagem, na medida que o governo e o presidente Lula optou por fazer também um anúncio de uma reforma tributária com cunho eleitoreiro, de isentar até quem ganha R$ 5.000, que gera incerteza de como se vai financiar esse pacote, e mesmo se financiado, você gera mais consumo e, portanto, mais pressão na inflação, exacerbou as preocupações no mercado financeiro sobre a trajetória da dívida e a política econômica futura. E estamos vivendo um preço elevado. O câmbio passou 6, expectativas de inflação deterioraram ainda mais, e foi um fator que ajudou a contribuir para a decisão do Banco Central hoje, de aumentar a taxa Selic em 1 ponto percentual. O problema, William, é que isso vem justamente quando todos estão aguardando o que esperar de um governo Trump. E acho que tem um debate aberto, qual vai ser o impacto das políticas econômicas do governo Trump. Mas nossa visão da Eurásia, acreditamos de que nós vamos ter um pacote de medidas de protecionismo comercial, anti-imigratório, e o fiscal não vai ajudar, que é um cenário que achamos que os mercados até estão subestimando o quanto que isso pode fortalecer o dólar e enfraquecer moedas como
como em mercados emergentes como a do Brasil. Então, se a gente tem um governo Trump que pode piorar a vida para mercados emergentes, bem quando o governo acabou exacerbando as preocupações fiscais, tudo isso resulta em juros muito mais elevados e um câmbio mais depreciado, né? E isso tem repercussões políticas que a gente acha que é preocupante olhando os próximos ano e meio. Vamos olhar primeiro, Thaís, o que foi uma opinião minha expressada na abertura desse programa, eu chamei de ameaça do Banco Central. É raro ver no comunicado do Banco Central algo tão explícito como dizer, olha, eu dei uma paulada, mas vem mais duas, hein? E é porque vocês provocaram a inflação. William, é muito raro mesmo. A decisão do Banco Central hoje foi extremamente corajosa, não só pela decisão em si, porque assim, quando o Banco Central toma uma decisão de fazer um choque nos juros, como a comunicação é um instrumento paralelo à taxa de juros na gestão das expectativas, então quando ele toma a decisão de dar um choque nos juros, ele tem que... Ele não pode ter uma comunicação neutra. A comunicação tem que ser tão dura quanto a decisão que ele tomou. Então, assim, a surpresa já foi, eles decidiram dar um choque nos juros. E veio a segunda surpresa de que a comunicação, que começa hoje a trabalhar as expectativas dos agentes econômicos, já diz que a taxa de juros no Brasil é 14,25. Agora ela vai ser 12,25. Mas em janeiro ela vai para 13,25 e final de março ela vai para 14,25. Portanto, é uma condução de expectativas num país que está solto, né? Em que a confiança e a previsão do que vai acontecer no governo, ela está sem baliza, ela está sem parâmetro. Então, é sim uma decisão forte e que marca o início da gestão de Gabriel Galípolo. Vamos combinar que hoje, muito mais do que a última reunião do Roberto Campos Neto, foi a primeira reunião de Galípolo como presidente do BC, porque o compromisso está assumido desde já. Daniel Rittner, quem vai ser o culpado disso na visão do governo? Olha, William, a gente se acostumou desde janeiro de 2023 ao governo direcionar toda a sua artilharia contra o inimigo do povo, na visão do Palácio do Planalto, nessa tentativa de encontrar um grande culpado, Roberto Campos Neto. Na saída de Roberto Campos Neto, quem o substitui? Para mim está muito claro, a figura genérica da Faria Lima. Não pode ser Gabriel Galípolo, porque o governo não teria como sustentar esse discurso. Agora sim, diretoria está majoritariamente escolhida pelo governo de turno, pelo PT, Gabriel Galípolo está ali desde a campanha de Lula desse lado, então não resta outra alternativa a não ser direcionar genericamente para a figura da Faria Lima, que é o que tem acontecido. Agora, no final das contas, me parece que vai aumentando a tentação do governo, quando você já tem uma inflação muito forte, inflação como a Thaís vinha mencionando aqui para a gente no Prime Time, no CNN Money, 2025, você olha, já está no limite ali da meta de inflação, que é 4,5%. Inflação de alimentos rodando acima disso. Câmbio a 6 com expectativa de chegar ainda mais. Então, me parece que aumenta muito a tentação do governo, para além de um populismo fiscal, trabalhar com um populismo inflacionário, de segurar preço de reajuste dos combustíveis com uma fórmula de preço que ninguém conhece da Petrobras, usar Itaipu, Eletrobras para conter tarifas de energia. É por isso que o Deutsche Bank, num relatório recente, na semana passada, disse explicitamente o seguinte: o governo Lula 3 corre o risco de ficar cada vez mais parecido com o governo Dilma 2. A gente fala de escolhas políticas, Caio. Na visão que a gente tem das decisões que o governo tomou, essas recentes, a gente vem analisando aqui noite atrás de noite. Está, na sua maneira de apresentar os fatos, inclusive, muito bem claro que isto é uma opção política eleitoral. Em que medida as consequências econômicas alteram esse raciocínio ou não há chance? Bom, William, hoje teve uma pesquisa, Genial Quest, que os dados de expectativa econômica são muito ruins, inclusive de inflação, inclusive mostrando que a população já sentindo a alta dos preços dos alimentos. Me parece que a opção do governo, e vai continuar sendo assim o ano que vem, acho que a tendência não seria uma reversão do que vem sendo feito, mas uma ampliação e uma intensificação. A partir depois de fevereiro, com a escolha das novas mesas, os novos presidentes da Câmara e do Senado, porque o governo, eu acredito que ele vai
tende a dobrar a aposta, com algumas contradições internas, com algumas resistências internas e reforçar essa opção pelo lado político do expansionismo fiscal. Porque nessa mesma pesquisa, a despeito, e o governo tem essas pesquisas, claro, ele faz pesquisas internas, a despeito de mostrar, por exemplo, que o poder de compra subiu de 61 para 68, né, a piora dos preços, preço dos alimentos, a população dizendo que está pior para 78% da população em 2 meses, era 65%. Né? As pessoas dizendo que a economia piorou, a maioria acha que piorou, que o rumo da economia é o maior erro do governo. Né? Ou seja, tem um problema na economia. Mas quando você vai na mesma pesquisa e você vê que 75% dos entrevistados apoiam a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Então o governo... Quem não apoia? Não, claro, mas o governo olhando isso, entre aguardar, colher os resultados político-eleitorais de uma medida populista e olhar os dados piores, eu acho que ele acaba apostando nessa primeira opção. Christopher, chamar a atenção, o trabalho da Eurásia é um trabalho muito técnico e com o uso escasso de adjetivos, que eu acho que é a essência mesmo do trabalho de análise técnico. De 15 dias para cá, a gente nota uma alteração da maneira, por exemplo, como alguns cenários de risco são apresentados. O risco aqui, eu queria deixar bem claro para a nossa audiência, não é o risco de crédito, não é o risco de pontos do país, mas é como é que o cenário político vai ganhando contornos. Posso usar a palavra negativo, Christopher? Sim, eu acho que o que a gente olha muito é como é que o ambiente político impacta, né, pelo menos o ambiente de negócios, né, em termos de estabilidade das regras para os investidores ou condições financeiras que permitem, né, juros reais mais baixos ou estabilidade nas condições financeiras. Então, a gente sempre faz um esforço de tentar antecipar, né, nos próximos meses ou nos próximos, né, 2 anos, se o ambiente político vai minar o ambiente de negócios ou vai melhorar o ambiente de negócios. E eu acho que os eventos desse último mês, né, sugerem um ambiente político mais desafiador que possam negativamente impactar o ambiente de negócios nesses próximos 2 anos. E tem muito a ver com as repercussões dessas decisões recentes. Se a gente está num ambiente onde o governo não fez o dever de casa de fazer um corte de gastos, ou pelo menos reduzir o ritmo de aumento de gastos, e alterar as regras de gastos obrigatórios e deixar por isso mesmo, e o preço de anunciar uma reforma da renda eleitoreira foi de minar a confiança ainda mais, nós estamos caminhando para um mundo de juros mais altos, que eventualmente vai impactar a economia. E quando isso acontecer, a nossa preocupação é como é que o Passo Planalto reage, quando começa a ver seus índices de aprovação cair ao longo de 2025, antes de uma eleição presidencial. Então, a nossa preocupação na Eurásia, é por isso que nós estamos com uma visão mais negativa nos próximos 2 anos, antecipando a reação desse governo a um cenário econômico mais adverso em que ele ajudou a contribuir. Esse ponto super... Desculpa, Não, é porque a palavra que me chamou a atenção no que ele falou foi eventualmente, ou seja, qual é o horizonte do tempo no qual isso que a gente está vendo hoje bate na política, Thaís. Desculpa, Thaís. Não tem problema não. É porque, assim, esse ponto é muito impressionante, a disposição do governo, com que o Daniel traz e o Caio também, a disposição do governo em jogar fora uma situação de um mínimo de equilíbrio do país, né? O país crescendo, o PIB potencial maior, uma capacidade do país funcionar melhor com as reformas que aconteceram e o governo jogando isso pela janela, né? Com uma cegueira que não faz nenhum sentido. Não é uma correção no que você está dizendo, de jeito nenhum. Pelo contrário, eu acho que o que eu vou dizer agora é para sustentar a tua tese. Não é por cegueira. É a visão política do processo que o governo tem. William, a visão política do processo é a de que ganhos e benefícios político-eleitorais vêm justamente do que o governo está fazendo. E quando agentes de mercado, como analistas de economia, como consultorias de risco, vêm e apontam, digam, olha, o que vocês estão fazendo, na verdade, vai piorar uma situação econômica e, portanto, vai ter o impacto que vocês não querem na política, o governo diz, não, isso daí
não procede. Isso daí é sabotagem política. Não, e Não, mas reforçado... a cegueira, sabe onde está a cegueira, William? Faz 2 anos o mandato, as pesquisas não estão dizendo que eles estão acertando. Então, assim, se eles estivessem acertando, o Lula estava com aprovação maior, as pessoas não estavam vendo um risco da economia piorar, as pessoas não estavam vendo o risco da inflação subir. Já são 2 anos de mandato e ainda faltam 2. Com o dólar a R$6. Quer dizer, a cegueira a que eu me refiro é essa, porque os dados estão aí. A economia está crescendo por um impulso fiscal fortíssimo. Se eles dobrarem a aposta, eles vão repetir, como o Caio acabou de sugerir, eles vão repetir de 1 a 2, o que é também impressionante, porque daí a gente achava, né, que os petistas ali mais moderados, entre eles o Fernando Haddad, que foi contra a política econômica adotada pela Dilma Rousseff o tempo todo, aliás, ele foi prejudicado por ela na prefeitura aqui de São Paulo, teriam ali uma noção de que não é melhor não repetir o que aconteceu lá. Então, a cegueira que eu me refiro é essa, porque já são 2 anos de mandato. Daniel está me pedindo a palavra, Daniel. É que eu não consigo enxergar um processo em que, a partir do ano que vem, e eleições presidenciais se aproximando, seja quem for o candidato, a gente nem sabe mais se Lula vai ser o candidato, mas assim, eu não consigo ver o governo sem se mexer. Porque você teve um crescimento relativamente robusto, sim, em 2023, agora em 2024, desemprego baixo, né? As pessoas sentem isso, desemprego baixo, os indicadores ali de pobreza, de fome, melhorando, o IBGE acabou de sinalizar isso, mas um crescimento à base de anabolizante, de expansionismo fiscal. Isso não consegue se sustentar. Quando você tem o Banco Central jogando a Selic para 14%, 15%, eu realmente não consigo acreditar que o governo vai assistir isso passivamente, assistir o crescimento sair de 3,5%, 4% para 2%, para 1%, sem fazer nada. E aí me ocorrem as coisas Daniel, mais doidas, até mexer na meta de inflação. Perfeito, Daniel. O que você antecipa que o governo faça? Meta de inflação. Mexer na meta de inflação? Olha, Guido Mantega, por mais maluco que isso possa soar hoje, a gente teve recentemente, aí, nos últimos dias, Guido Mantega numa entrevista para o UOL, e assim, Guido Mantega está fora do governo, mas ele representa muito mais a essência do que pensa o PT na economia do que Fernando Haddad. Ele sugeriu isso já, mexer na meta de inflação. Corrobora isso é o próprio Banco Central. Hoje, na decisão, no comunicado da decisão, o Banco Central sempre traz a sua projeção a projeção que o seu modelo faz para a inflação e está em 4% até 2026. Então, a chance disso ser usado pela política, de dizer assim, escuta, mas se está em 4% até 2026, por que já não aumenta a meta para 4%, porque daí não precisa mais subir o juro. Está montada a Mas tese. a equipe econômica é a favor? Porque às vezes que ocorreu esse debate em 23, principalmente, a equipe econômica, o Haddad e Simone Tebet, eles eram contrários. Contrários. E eu acho que não mudaram de convicção. E, salvo engano, são eles que decidem, não é isso? Exatamente, são eles que decidem. Né? O Christopher ia comentar, Christopher? Assim, mudar a meta de inflação é muito complicado até politicamente. O governo passou por esse debate interno, onde você teve um debate no primeiro ano de mandato sobre as metas de inflação. O Banco Central fez vários estudos, a equipe econômica também, e a conclusão que se chegou dentro do governo talvez você pode ter um debate acadêmico se a meta de inflação possa subir, mas o desafio é que quando você muda a meta de inflação, o que você faz é você aumenta as expectativas de inflação e, portanto, a taxa de juros acaba sendo maior para você controlar a atividade. Então, você paga um preço nessa transição razoavelmente grande. Para deixar assim, bem explícito, o momento que o governo começa a anunciar a intenção e um debate de mudar a meta de inflação, o real se desvaloriza. E se o real se desvaloriza, isso é inflação maior, pelo menos em produtos importados. Isso é aumento de preço de alimentos. Se existe um elemento que é politicamente sensível, é preço de alimentos. Então, mudar a meta de inflação é um real mais fraco e produto de alimento mais caro. Gente, então, será que vale a pena politicamente? Eu acho que não. Então, acho que talvez se possa ter um debate, mas acho difícil o governo encaminhar uma sanção como essa. O bem da verdade é que o governo se colocou numa encruzilhada, porque você está com condições financeiras
agora com uma baixa credibilidade, um real mais fraco, e o Banco Central tem que controlar esse jogo de expectativas com juros mais elevados. Aliás, o Banco Central acabou de fazer um serviço para o governo, porque se você dá uma paulada nos juros e você sinaliza que não vai ter leniência no combate à inflação, isso acaba sendo uma certa âncora de desancoragem de expectativas de inflação. Então, fazer um jogo duro agora, né, pelo menos evita uma depreciação cambial maior ao longo desses próximos 6 meses. Politicamente, é o que o governo gostaria. Agora, o custo aqui é que, eventualmente, isso vai traduzir em menor atividade econômica. E, eventualmente, deve vir uma queda da aprovação popular. Então, essa perna ainda vai cair, né? E, por último, só um dadozinho, só rapidinho, desculpa de me estender aqui. É importante a gente reconhecer que a taxa de aprovação do governo está alta, né? Nós temos 42% da população que ainda aprova o Bolsonaro. 38% da população acredita que o Bolsonaro ganhou a eleição. Então, o Lula só tem um teto de aprovação popular de o quê? 57, 58? Esse é o possível que ele pode ter. Na melhor das hipóteses, ele está com 50. Então, ele está com uma taxa de aprovação muito alta, dado a divisão social do país. É porque a economia está indo muito bem.